Deixa eu ver aqui como é que eu compartilho. Windows. Pronto, ok. Aqui. Pronto, gente, essa é a... Deixa eu ver aqui quem ainda está com o microfone ligado, só para eu desligar para não atrapalhar tanto. Pronto, estão vendo aí esse slide aí da Nazaré com as contas de matemática, as duas imagens dos enfermeiros, né? E a seguinte pergunta, que é uma pergunta que eu deixo como reflexão para vocês, para a gente discutir no final da aula. Qual a relação das ciências biológicas com a enfermagem? Que é uma das primeiras questões que eu faço para os alunos antes de começar essa disciplina, porque muitas vezes o aluno chega e, por que é que eu estou estudando isso? Não vai me servir de nada. Eu já vi isso até de outros profissionais, né? Por que dar essa disciplina para a enfermagem se não vai servir de nada? E aí é que a gente se engana, pelo contrário. E no final a gente vai descobrir, tentem refletir, se vocês lembrarem de algum argumento que faça vocês correlacionar a importância das ciências biológicas, da microbiologia, da imunologia, da parasito, com a enfermagem, ao longo da minha explicação, aí vocês anotem aí que a gente discute no final. Continuando aqui, eu já coloco para vocês outro questionamento. O que é microbiologia e depois o que é imunologia? Primeiro, microbiologia é, se a gente pegar ao pé da letra, é o estudo dos micróbios. Micróbios que a gente conhece também como germes, certo? Ou micro-organismos, organismos pequenos. Desses organismos, alguns invisíveis, certo? Ao olho nu. Aqui a gente só consegue enxergar com o uso de um microscópio. E aí, que esses micro-organismos, eles têm vários aspectos. Que aspectos são esses? Forma diferente, certo? Fisiologia é o mesmo funcionamento orgânico, certo? Do organismo diferente. Funcionamento de reprodução diferente. Genética, que diz respeito às características hereditárias. Taxonomia, que é relacionada ao nome. Sabe assim, eu tenho um nome, meu nome é Giovanni Fernandes, seu nome é Joana, Maria, enfim, Kleber, tal. Taxonomia é a designação do micro-organismo, o nome que ele recebe, ok? E interação deles com outros seres vivos, com outros organismos e com o ambiente que caracteriza também, né? Enfim, um ecossistema, certo? E outra gama de aspectos. Imunologia diz respeito a quê? Ao meu sistema de proteção, ou chamado também sistema imunológico. É como se fosse um escudo que me protege contra as doenças, contra infecções. Que esse meu sistema imunológico, ele funciona de maneira muito sincronizada, muito organizada. Parece assim uma dança, aquela dança de quadrilha que a gente vê, que é todo mundo regrado no passo. Esse sistema imunológico, ele é composto por várias células, com cada uma desempenhando uma diferente função. É como se, num trabalho, por exemplo, não é multifuncional. Cada um desempenha uma função. Dentro de um hospital, o enfermeiro ele desempenha uma função, ele tem atividades privativas, o técnico ele desempenha outra função, ele tem as atividades às quais ele compete, o médico ele desempenha outra função, fisioterapeuta e assim por diante. É um sistema, certo? Agregado de vários componentes, de vários constituintes. E aí, partindo aqui para o histórico, uma pessoa solicitou entrar aqui, Desiano, ok. Partindo aqui para o histórico, né, como é que era concebida antigamente essa questão da microbiologia, do estudo dos micróbios, dos germes? A gente via, se a gente puder observar em alguns filmes aí que a gente assiste, a gente vê que muitas vezes a doença, como é que a doença ela era concebida? Como se fosse uma possessão, né? Isso, como se fosse causada por espíritos malignos. A gente não precisa nem ir muito longe para falar a respeito disso, não. Basta a gente reportar aqui ao descobrimento do Brasil, lá em 1500, onde tinham a população predominantemente indígena, né? Os europeus, os colonizadores, os colonos vieram para cá
e aí houve a miscigenação, enfim, mas a cultura daqui do país, da região, do território, do continente era outra. E aí, qual é a cultura indígena? O que é que até hoje é predominante isso? A questão do adoecimento para os índios. É como se fosse espíritos malignos, né? Que aí o pajé, ele é o curandeiro lá da tribo, ele entra como o médico, né? Como o doutor lá para poder intervir naquele processo de adoecimento. Do mesmo jeito, não só com os indígenas, né? Com essa forma de cultura peculiar, mas na Europa também, na Idade Média. Aquela peste negra, vocês já ouviram falar, né? Que hoje em dia ela é conhecida como peste bubônica, causada pela pulga dos roedores, quando infecta, né, lá o indivíduo. O que acontece? Causava febre, muitas vezes a pele do indivíduo se degradava todinho, tosse, certo? Sangramento, enfim. Como era que o pessoal daquela época, os médicos, né, os curandeiros daquela época tratavam essas pessoas? Eles iam todos paramentados com aquelas, vocês puderem observar as fotos aí da peste negra da época, muita gente ia com uma máscara como se fosse um bico de papagaio longa, certo? Com luvas, com um sobretudo enorme, para não ter contato, porque justamente acreditava-se que essa doença, essas doenças, no geral, as doenças infecciosas eram causadas por emanações pútridas que saíam das pessoas, por miasmas, certo? Que ia de uma pessoa para outra. E aí também pelo contexto que se tinha naquela época. Muita gente era jogada, muitos doentes eram deixados assim ao léu na rua, certo? Para morrer lá. Ok? Muitos porque também não tinham condições de um tratamento, como as outras pessoas da alta hierarquia, certo? E aí, ó, a gente viu que isso foi se reorganizando, né, e se reestruturando de acordo com o avançar da ciência. Com o avançar da ciência, da questão da dominação dos europeus aqui no Brasil, da formação das colônias e etc., da miscigenação, a gente vamos adiantar mais 400 anos, vamos para 1900, a gente viu que 1900, o ano de 1900 foi o boom do desenvolvimento, né? Com esse boom do desenvolvimento, muitas pessoas que moravam nos campos vinham para as cidades, ok? Só que a condição das cidades era tão precária que aí o número de doenças, né, que acometiam a população era imensa. Precisava-se de quê? De uma estruturação dessas cidades, dessas vilas. Por quê? Precisava do saneamento. Era tudo muito bagunçado, certo? É aquele quarto que a gente deixa todo bagunçado, né? A mãe da gente reclama, ok? Precisando desse saneamento, muitos dos cientistas, muitos dos médicos, enfim, das pessoas, dos estudiosos da saúde, eles lutaram em busca desses progressos, né? De vacinas, de fabricar vacinas para combater essas doenças, de melhores condições ambientais, ok? De definir aí a epidemiologia, uma abrangência de conceito da epidemiologia, que não é só as condições das doenças, né, com as quais as doenças elas são causadas, as condições que causam esse adoecimento, mas é um contexto maior, social, as relações das pessoas, né? Como é que essas doenças elas são dadas além do fator biológico, ok? Como é que a gente pode organizar, quais outras denominações, quais outros conceitos que a gente pode agregar aqui à saúde pública para a gente poder resolver esse problema da população. E aí, com o avançar desses estudos, né, obviamente, houve aí progresso da ciência em relação à microbiologia, descobrimento de várias doenças, de tratamento, o investimento em alguns fármacos para poder tratar essas doenças, e o avanço da saúde pública, obviamente. Traçando aqui uma linha na história, né, no resumo dessa história da microbiologia, como eu falei, começou lá dos pajés, dos sacerdotes, das benzedeiras, dos curandeiros, para afastamento dos espíritos malignos. E aí houve depois a questão da peste negra lá na Europa. Depois, o avanço aí da invenção do microscópio, que o microscópio é o instrumento utilizado para visualizar esses micro-organismos lá em 1590, pouquinho depois do descobrimento do Brasil.
ok? E aí o aprimoramento das lentes, depois a associação do uso do microscópio para a observação dos micro-organismos, que eles eram denominados de animalículos, ok? E depois a associação desse microscópio aos vários tipos de lente, que hoje, se vocês puderem ver esses microscópios ópticos que a gente tem, a gente pode observar os micro-organismos no tamanho de 20 vezes maior, 40 vezes maior, 100 vezes maior, alguns até 1000 vezes maior, por aí vai. Só que lá antigamente não era tão moderno, ok? E aí, a teoria dos germes, né? Como eram que esses germes eles se desenvolviam, por que é que eles apareciam. Se a gente deixava, por exemplo, comida estragada, tampada, enfim, acondicionada, fora da geladeira, né? Nem naquela época nem tinha, ou enfim, durante muito tempo. E aí deu-se aí o que a gente chama de pasteurização, do processo de pasteurização para um homem chamado Louis Pasteur, depois Robert Koch, que se especializou em técnicas de microscopia para coloração, certo? Na área da bacteriologia, na descoberta de algumas bactérias, e aí ele foi responsável também pela descoberta do bacilo de Koch, que causa tuberculose. Avançando mais um pouquinho na história, vou voltar aqui, a gente tem aqui, ó, o descobrimento aí da cólera, de como a cólera era transmitida, ok? Através da água que aquela população consumia lá da Inglaterra, uma água que ela não era tratada, e muitas pessoas consumiam aquela água que servia vamos supor, a água era recolhida de uma fonte, onde nessa fonte muitas pessoas elas tomavam banho, ok? Muitos animais bebiam dessa fonte, e aí houve um surto lá na Inglaterra. E houve também um aprimoramento de processos e técnicas de cuidado, vendo que diante de todo esse processo o pessoal estava adoecendo e morrendo bastante. Então o que é que se precisava, qual a atenção que precisava ser dada? Os cuidados, né? As proteções. Que proteções eram essas? Lavagem das mãos, uso de equipamentos de proteção individual, que é tudo isso que a gente utiliza hoje na enfermagem, quando a gente vai trabalhar. Então isso tudo não veio porque somente da Anvisa, porque regulamenta, certo? Ou muitas vezes do Conselho Federal da Profissão de Enfermagem, enfim, da Medicina. Veio de toda uma história, de pesquisas científicas. Eu sempre digo, tudo que a gente se baseia, tudo que a gente tem hoje em dia de conhecimento é baseado de acordo com pesquisas que foram realizadas antigamente. E até hoje essas pesquisas elas são realizadas. E é essa pesquisa chamada vamos dizer, de artigos científicos, ok? Concretizada aí como artigos científicos, como teses de doutorado, como dissertações, enfim, como os TCCs, que ajudam a aprimorar esse funcionamento da prática em saúde. A gente chama isso prática baseada em evidência, certo? Eu só posso trabalhar com essa qualidade que eu tenho hoje, técnica e funcional, porque eu tenho estudos que regulamentam isso. É mesmo, resumindo o que eu quero dizer, é mesmo que tipo, se eu acho, eu não tenho certeza. Se eu não tenho certeza, não vai me adiantar provar aquilo ali, certo? É como no tribunal. Você só prova a sua inocência através de fatos e de evidências concretas, ok? Que demonstrem ali que você é inocente. Mesmo jeito a gente na área da saúde. Como é que eu posso provar que uma lavagem das mãos ela evita, ela protege o profissional de saúde de se contaminar com determinado micro-organismo? Porque foram feitos vários estudos que comprovam isso aí. A taxa de adoecimento do profissional é menor, certo? A taxa de adoecimento do paciente ela é menor também, de transmissão do vírus, e por aí vai. Adiantando aqui, gente, eu gostaria de falar com vocês só um pouquinho sobre essa parte da biologia, que foi um dos assuntos que eu deixei bem condensado somente esse slide aqui, porque quando se trata da microbiologia, eu não acho tão interessante a gente resgatar aqueles conteúdos do ensino médio sobre o estudo da célula, a não ser a definição das células, do tipo eucarionte e procarionte, os seres, na verdade. E aí o que é que eu quero dizer com seres procariontes? Procariontes eu quero dizer que são aqueles seres de organização mais simples,
Esses seres de organização mais simples, eles não contêm um núcleo celular organizado que envolve o material genético, certo? Diferentemente dos seres eucariontes. Que o que é que são esses seres eucariontes? São os seres mais complexos, os organismos mais complexos, que por serem mais complexos, eles têm uma estrutura celular também mais complexa. Estrutura celular essa composta por membrana plasmática, por um citoplasma com organelas nele mergulhadas e por um núcleo, o qual contém dentro de si um material genético composto por DNA e por RNA. Ah, professor, os procariontes não contêm isso. Os procariontes, eles contêm a membrana plasmática, contêm o citoplasma, porém eles não contêm um núcleo, certo? Essa é a diferença dos procariontes para os eucariontes. E aí, como exemplo de procariontes, a gente tem as bactérias, tá bom? Eu vou só desligar aqui, um minutinho, gente. Eu vou só desligar aqui o microfone de alguém que está ligado. Ou se não está ligado, é o meu que está chiando aqui, eu não sei por qual motivo. Pronto. De novo, procariontes, aqueles seres de estruturas mais simples que diferenciam-se dos eucariontes. Eucariontes, aqueles de estrutura mais complexa, certo? Com um núcleo envolvendo seu material genético. Como exemplo de procariontes, eu já citei as bactérias, é o maior exemplo, reino Monera, bactéria. Como exemplo de eucariontes, eu cito aqui os animais, nós também, animais incluindo os racionais e os irracionais, os vegetais, certo? As plantas, e alguns fungos, na verdade, alguns não, os fungos, certo? Que aí a gente vai estudar um pouquinho desses micro-organismos, né, e ver essa configuração celular de procarionte e de eucarionte um pouquinho mais para frente. Então vamos passar aqui, deixa eu ver aqui o que aqui. Eu vou parar de compartilhar para ver se é por conta disso, porque está chiado no meu microfone. De novo, eu vou deixar assim do jeito que está. Partindo aqui, gente, antes da gente falar sobre esses micro-organismos, é interessante que a gente estude, tenha noção um pouquinho de quais os fatores que interferem no crescimento desses micro-organismos. E aí eu vou abrir um momento de discussão aqui, né, com vocês, porque associando ao que a gente tem no nosso dia a dia, o que é que contribui para o desenvolvimento e o crescimento de micro-organismos? O que é que vocês acham? Sem a gente ver os slides referidos a esses fatores. Como é que as bactérias elas podem crescer e se desenvolver? No ambiente, assim, no ambiente doméstico mesmo, ou no ambiente hospitalar, o que vocês tiverem por referência. A gente pode ter, primeiro, temperatura, certo? Se essa temperatura ela tiver muito alta, for um lugar de temperatura muito alta, pode ser favorável para o crescimento de determinados tipos de bactérias. Do mesmo jeito, sujidade, esses exemplos mais simples, né? Sujidade do local. O que mais? Água, né, gente? Disponibilidade de água também. Porque muitas vezes você deixa ali um alimento seco, nem passa dias, às vezes pode passar dias e não desenvolve bicho nenhum, né? Não cria bicho, como a gente chama no popular. Mas se a gente coloca um pouquinho d'água ali, já dá margem para criar, né? Alguns micro-organismos, se desenvolverem alguns micro-organismos. O outro é oxigênio. Existem alguns tipos de micro-organismos que eles se desenvolvem pela disponibilidade do oxigênio, como a gente aqui, né? A gente desenvolve necessitando de oxigênio. Eles também, alguns precisam desse oxigênio. Mas tem também aqueles que, com pouca quantidade de oxigênio, mínimo que seja, ou nenhuma, eles também podem se desenvolver. E aí, saindo
essa discussão e entrando aqui já no conteúdo dos slides, ó, só para resgatar com vocês, o primeiro fator que eu falei aqui, dos primeiros, é a temperatura. E aí, professor, preciso decorar esses nomes todos? De jeito nenhum. Não quero que vocês decorem esses psicrófilos, mesófilos, certo? De acordo com a faixa de temperatura, não. Eu quero que vocês saibam que, dependendo do micro-organismo, a temperatura ela vai influenciar e às vezes influencia muito no seu crescimento. Daí, de acordo com a temperatura, vai existir aqueles chamados de psicrófilos, que são os que crescem em temperaturas muito baixas no frio, em temperaturas, por exemplo, 0 a 20 graus Celsius. Por exemplo, existem micro-organismos que crescem lá na temperatura da Antártida, certo? Muito gelado. Lá do Canadá também, que tem clima gelado. Da Argentina, parece nem muito longe da Argentina, que por ser na região mais sul, né, abaixo do Equador, da linha do Equador, proporciona um clima mais frio. Existem aqueles que se desenvolvem em temperaturas medianas, médias, 25, 40 graus Celsius, que é o que a gente vive. É um mediano que já não é tão mediano, né? Quem vive num clima de 40 graus Celsius, temperatura de 40 graus Celsius, já começa a sentir o impacto. Que entre esses micro-organismos a gente consegue enxergar a maioria das bactérias. É por isso que a gente vê aí que se a gente não tomar os devidos cuidados, né, se a gente não deixar, não tratar o lixo de forma adequada, se a gente não tomar banho diante dessa, né, passar um monte de dia sem tomar banho, fazer como o pessoal lá da Europa, né, que muitas vezes tem até raiva, que ficam no inverno e lá eles passam um dia sem tomar banho, e são tão acostumados que às vezes é um só por dia. E aí a gente dá margem para o crescimento de micro-organismos, tá bom? Do mesmo jeito, deixa a panela um monte de tempo aí sem lavar, com certeza vai dar margem para o aparecimento de alguns micro-organismos aí ao longo dos dias. E os termófilos, gente, que são aqueles micro-organismos que crescem em temperaturas elevadas. Temperaturas essas que podem variar de 45 a 60 graus Celsius ou de 50 para 80, por exemplo, vai depender muito. Ainda existem aqueles hipertermófilos, que são os que crescem em temperaturas bastante elevadas. Eu coloquei aqui para vocês verem a foto de um termômetro e esse gráfico aqui com essas três cores de linha: azul, verde e vermelho. A azul a gente tem aqui os psicrófilos, né? Temperaturas baixas, de menos 15 a 15, 20, por exemplo. Aí de 10 até 50, os mesófilos. E os termófilos de 45 para cima. Gráfico que é como se fosse uma montanha. E no pico dessa montanha é o máximo ponto de crescimento, o ótimo ponto de crescimento desses micro-organismos. Como outro fator que auxilia nesse crescimento desses micro-organismos, gente, é o pH. pH, que é também chamado de potencial hidrogeniônico, certo? Que relaciona a questão de quê? Do quão um ambiente ou uma solução ela é ácida, ela é básica ou ela é neutra, certo? E aí, a acidez, ela pode permitir, esse ambiente ácido, ele pode permitir o desenvolvimento de determinados micro-organismos. Um ambiente alcalino, a mesma coisa que básico, certo? Que apresenta a basicidade, pode também permitir o desenvolvimento de alguns micro-organismos. E o ambiente neutro também, ou seja, a gente não foge, né? A maioria das condições são propícias para o desenvolvimento de micro-organismos. Mas eu quero que vocês saibam que existe essa classificação a depender do micro-organismo. E aí, num pH neutro, crescem a maioria das bactérias. As bactérias, as bactérias elas fazem parte da vida da gente, não tem por onde correr, né? E esse pH neutro, ele varia de 6,5 para 7,5. A gente tem uma escala, certo? De pH que varia de 0 a 14. Sendo 7 o meio, né? A metade disso aí, dessa escala. E nesse 7, a definição de neutro, neutralidade. Quando é maior que 7, é básico, certo? É alcalino. Quando é menor do que 7, tende a ser ácido, é ácido. Tá bom? E aí, com pH em torno de 7, 6,5 para 7,5, certo que isso aí existe uma diferença muito pequena, crescem a maioria das bactérias. Os fungos, eles vão crescer num pH
ácido em torno de 3 até 6 de pH, de valor de pH. E alguns protozoários vão crescer a partir de 7, vamos dizer assim, do neutro para o básico. Aqui, nessa escala de pH, eu coloquei algumas comparações de elementos que se classificam como ácidos, né, que tem suas características ácidas, básicas e neutras. O tomate, por exemplo, ele tem um pH 4, ele já se classificaria aí como um alimento de caráter ácido. O limão, pH 2, ele também tem uma característica aí ácida, certo? O ácido estomacal, o próprio nome já diz, ácido estomacal, né? Que é ácido clorídrico também, que tem pH 1, uma acidez muito grande. O leite, ele já tende a ter um pH mais neutro, que ele está ali em torno de 6, 6,5. Café, pH ácido também, em torno de 5, tá bom? E por aí vai. Sabão, goma de mascar, por exemplo, tem pH em torno de 10, de 12, básico, né? São básicos. Enfim. Outro fator que interfere é, como eu falei, o oxigênio. E aí, de novo, professor, eu preciso decorar porque tem aqui. Se vocês pegarem esse slide aqui, vocês vão ver. Existe, quando a necessidade de oxigênio, os organismos se dividem em aeróbios estritos ou obrigatórios, aeróbios facultativos, anaeróbios estritos. Eu não quero que vocês saibam nada disso. Eu quero que vocês entendam disso aqui. Que, a depender do oxigênio, existem aqueles que se desenvolvem tanto na presença do oxigênio, obrigatoriamente, tem aqueles que necessitam do oxigênio obrigatoriamente para crescer e se desenvolver, e existem aqueles que não necessariamente precisam do oxigênio. Eles podem desenvolver sem a oferta do O2, ou se tiver o mínimo que seja de oxigênio, mesmo assim ele se desenvolve. Um exemplo desses micro-organismos é, por exemplo, a bactéria da tuberculose, a Mycobacterium tuberculosis, certo? Ela é uma bactéria que ela precisa do oxigênio para se desenvolver, por exemplo. E a bactéria da difteria, certo? Que ela também é uma bactéria que ela precisa obrigatoriamente desse oxigênio para se desenvolver. Existem também aqueles que tanto faz precisar do oxigênio ou não, que é, por exemplo, o Clostridium botulino, né? A bactéria aí que causa o botulismo. E existem aqueles também que, se eu tiver, por exemplo, a mínima quantidade de oxigênio, ele se desenvolve. Um exemplo aqui, que eu não estou enxergando direito, é Helicobacter pylori, H. pylori, que a gente vê muito aí, né, quando vai fazer os exames de endoscopia. Quem aí já fez, conhece alguém que já fez, às vezes acontece de dar essa infecção por H. pylori, Helicobacter pylori, e aí o indivíduo precisar tomar um medicamento, né? E a gente já falou de 3, né? 3 fatores como os principais, os gerais não, existem mais fatores, mas esses como os principais: a temperatura, a necessidade de oxigênio, o pH e, por último aqui, a pressão osmótica. Vixe, professor, piorou, não sei nem o que é a pressão osmótica, não sei nem para onde vai. E aí, pressão osmótica nada mais é do que a disponibilidade de água, certo? Essa água que ela vai ajudar tanto a nutrição, o processo de nutrição da bactéria, como o metabolismo dessa bactéria. Se essa bactéria ou esse determinado micro-organismo ele perde água, certo? Ele vai se desintegrar, ele vai morrer, tender a morrer, certo? Inibir seu crescimento, seus fatores de crescimento, vai se desfazer. É como a célula nossa aqui, se a gente se desidratar, né? Para gravar agora. Pronto, gente, e aí? O que é que eu queria conversar com vocês antes da gente partir para essa definição dos micro-organismos, né? É justamente relacionar com o trabalho da enfermagem. Quando a gente pensa em micro-organismo, e aí travou mesmo nessa hora, né? Caiu mesmo nessa hora, a gente pensa em doença. Germe, a gente associa logo a doença, não é verdade? Muito embora os micro-organismos eles não tenham só essa ligação com as doenças, eles têm outras serventias, certo? Eles participam de outros processos que alguns favoráveis para o nosso dia a dia. No entanto, se a gente associar
a esse contexto da doença, a gente vê a palavra-chave, a gente vê a força motriz da relação da microbiologia com a enfermagem. E aí a gente passa a refletir sobre alguns pontos. Isso aí eu estou fugindo mesmo da aula, mas serve até para vocês. Se vocês quiserem anotar, podem anotar, que ajuda vocês até a associarem melhor outros conteúdos. Por que eu estudo a microbiologia? Dou-lhes um exemplo. A gente tem diversas doenças, né, associadas aí às cadernetas do Ministério da Saúde. Cada doença dessa, eu não sei todas, você também não sabe todas, né? Nem o médico lá do que vai para o bem-estar da entrevista sabe todas. Porém, nós, profissionais da saúde, a gente deve saber um pouquinho de cada uma, porque a gente trabalha com outra palavra-chave importante para o nosso trabalho, que se chama orientação. A partir do momento que eu trabalho orientando o paciente, orientando o usuário, orientando o indivíduo a como se prevenir, a como se precaver, aos cuidados diários que ele pode tomar com relação à alimentação dele, com relação à higiene do dia a dia dele, certo? Ou, enfim, com a higiene corporal mesmo, que vocês vão encontrar isso na prática de vocês, vai chegar o usuário, vai chegar paciente que às vezes não tem aquela noção de higiene como a gente tem, certo? Orientação faz a diferença enorme no trabalho do profissional da saúde. E aí, para eu orientar, eu tenho que passar por vários outros pontos que são links, é como uma rede. Sabe assim, a rede de assistência, a rede de cuidado, que é uma integrada à outra, não é isso? A rede da urgência e emergência é integrada à rede da atenção básica, que é integrada à rede hospitalar, pronto. Para eu poder orientar, antes eu tenho que saber da doença, certo? Eu tenho que saber quais os sinais e sintomas que envolvem essa doença, não é verdade? Eu tenho que saber o que mais? Eu tenho que saber se aquela doença tem tratamento e qual é esse tratamento. Eu tenho que saber ainda sobre os agentes causadores dessas doenças, certo? E aí, para eu saber o agente causador dessa doença, com certeza, isso é óbvio, eu tenho que entrar na microbiologia, certo? Porque agente causador geralmente é um agente patogênico, que a gente chama, que agente patogênico é aquele capaz de causar doença, que essa questão de patogenia ou, né, patologia é o mesmo que doença, a gente não foge da microbiologia em instante nenhum. Então, eu só vou poder orientar, eu só vou poder trabalhar na minha área se eu souber a vinculação desses pontos. Para eu saber disso, eu preciso estudar bastante. E aí, eu vejo muita gente da enfermagem, principalmente o pessoal do técnico, né, até mesmo a graduação, dizer assim: mas quando eu me formar eu quero trabalhar em sala de vacina, quando eu me formar eu quero trabalhar no PSF, lá perto lá de casa, quando eu me formar eu só quero trabalhar no SAMU, quando eu me formar eu só quero trabalhar em hospital, não quero mais nada disso. E aí eu pergunto a vocês, sim, belezas, né? Belezas da saúde. Aí quando vocês chegarem lá, vocês acham que vocês não vão precisar saber disso, não? Para conversar com o médico, para conversar com o enfermeiro, para conversar com o próprio paciente, o próprio usuário, que muitas vezes é uma pessoa que nem se incomoda, que às vezes é um cara que é um advogado, é um médico, é um engenheiro, mas que quer saber, viu? Ele é leigo, pode ser leigo na área da saúde, mas leigo na curiosidade ele não é, não. E ele quer saber, e com certeza ele já tem procurado no Google. Antes de perguntar a você, que nem a gente quando vai para médico, a gente já tem consultado o nosso amigo, né? O Dr. Google lá, para saber como é, o que acontece, o que é que causa, quais sintomas, qual é o medicamento, para a gente já chegar com tudo na ponta da língua. Se ele dizer assim um A, a gente dizer um B. Se ele dizer um C, a gente dizer um D. Pois nem duvidem que isso acontece com nós todos. Então, por isso que esse conhecimento dessa área é essencial e a gente não para de estudar nunca, certo? Porque, primeiro, lá vai quem vai trabalhar em sala de vacina. Todo ano muda o calendário vacinal, certo? Os esquemas, as doses.
o tipo de vacina que você vai dar cruza com a região que você vai aplicar. É intramuscular, certo? É intradérmica, é o que? Algumas você precisa se especializar com a intradérmica para aplicar. E aí, algumas são aplicadas em determinado tipo de região, por exemplo, a de febre amarela na região norte, né? Quem vai viajar para lá, ou aqui, antes de viajar para a região norte, aplica-se a de febre amarela. E aí ele pergunta, a febre amarela é causada por quem? Quem é o agente etiológico da febre amarela? Como é? Nunca nem ouvi falar dessa doença. Essa vacina que eu estou tomando, doutor, é para quê? Né? E aí você, não sei. Só sei que está lá e que eu sou encarregado de dar. Ótima resposta. Aí ele chega lá pro gerente e diz, ó, sabe de nada. Tira ela, bota outra, porque essa daí sabe de nada. Esse daí, né, sabe de nada. Quanto mais conhecimento a gente tem, pode ter certeza que a gente muda muito. Se muda, né? E muda muito a vida de outras pessoas e muda muito o contexto que a gente vive. Tá bom? Porque o que se precisa hoje não é de pessoas que chegam, balancem a cabeça e digam que está tudo ok, certo? Eu vou seguir isso, é correto. Isso é definir. A gente precisa de gente que faça a diferença, que use esse conhecimento para transformar aquela realidade ali, certo? Logicamente, aí a gente vem a discutir a prática baseada em evidência, porque senão nem adianta. De achismo o mundo está cheio, tá bom? E é por conta dessa situação que a gente vê o nosso país, a nossa situação de saúde aí, alarmante, né? Vinculada ao que? A questão do uso de produtos para tratar a Covid, certo? Alguns medicamentos que aí alguns não têm comprovação científica, mas outras pessoas insistem em continuar usando determinado produto, determinado medicamento. Ok? E aí, partindo aqui para o estudo desses micro-organismos, né? Existem 6 vinculados ao estudo da biologia, que são eles. Deixa eu compartilhar aqui para vocês não estão vendo. As bactérias, junto com as bactérias, as arqueias ou arqueias, que as arqueias, elas são como bactérias, porém elas se diferenciam das bactérias pela composição da sua parede celular, certo? Por um componente chamado peptidoglicano, que as arqueias não têm, as bactérias elas têm. E aí outra diferença é que as bactérias elas são encontradas no nosso meio, né, mais comuns, e as arqueias elas são encontradas em regiões mais inóspitas, fundo do mar, regiões profundas e etc. Então as arqueias a gente não vai adentrar muito, nem tem muita correlação com que a gente vai trabalhar aqui na prática. Mas, além das bactérias, a gente tem os vírus. Vírus a gente associa muito ao contexto que a gente está vivenciando hoje em dia e a tantas outras patologias, que já a gente vai falar. Além dos vírus, os chamados fungos, certo? Outro, os protozoários, tá bom? E as algas unicelulares, que aí essas algas unicelulares elas não estão muito relacionadas às doenças, porém elas estão relacionadas aos benefícios que os micro-organismos eles corroboram para a saúde humana, tá bom? Iniciando aqui pelas bactérias, basta a gente lembrar que as bactérias são um dos seres mais antigos que a gente tem, né, de 3,5 bilhões de anos, e aí são seres evoluídos, né? Se a gente pensar, a gente pode colocar aqui o contexto de como um micro-organismo invisível, tão pequeno, causa um estrago enorme no organismo, né? Causa doenças aí potencialmente fatais. E aí, essas bactérias, elas, como eu já falei, são seres procariontes que apresentam um material genético totalmente esparramado, ou seja, deitadão, largadão dentro do seu citoplasma, certo? E essas bactérias elas apresentam, além de uma membrana celular, que é o envoltório externo da célula, uma camada chamada de parede celular, que é o que dá mais resistência a esse micro-organismo. A depender da estrutura, da forma, ou também conhecido como morfologia desses micro-organismos, a gente tem aí os cocos, certo? Que são as bactérias com formatos
esféricos de bola, e aí a gente tem vários, Diplococcus, Streptococcus, Staphylococcus, por aí vai. A gente tem as bactérias em formato de bastões, ou também conhecido como bacilos, certo? De novo a gente tem as variações desses bacilos, Streptobacilos, os bacilos com flagelos, certo? Bacilos com esporos, e a gente tem outros formatos caracterizados como espiroquetas em forma de espirais, espiral como a espiral de um caderno, espirilos, que já tem aí um flagelo associado a essa forma de espiral que ele tem, e o vibrião em formato de vírgula, certo? Meio com essa saliência. Enfim, dessas bactérias, outras características interessantes para a gente poder associar aqui, gente, é o que? São os mecanismos de agressão e de defesa vinculados a elas. Primeiro, os mecanismos de agressão. Como a bactéria ela age aí para atormentar, encher o saco de um organismo, né? Tem dois mecanismos, certo? O de liberação de endotoxinas e o de liberação de exotoxinas, certo? Endotoxinas, geralmente, coloca aqui, eu já estou no de agressão. As endotoxinas, elas são liberadas depois que a parede dessa célula, esse envoltório dessa célula, ele é quebrado. E as exotoxinas, de acordo com o crescimento da bactéria. Como a bactéria ela vai crescendo, certo? Ao longo do tempo, essas exotoxinas elas vão sendo liberadas. Disso tudo, dessa gama de informação que eu coloquei aqui, justamente só para a gente ter uma diferenciação, né, que existe. O que é que a gente precisa saber? É que tanto endo como exotoxinas, elas podem causar prejuízos, certo? São as toxinas que a gente chama comumente as toxinas. Se essas toxinas penetram no organismo humano, lá vai ali uma reação infecciosa, certo? E um estrago, uma alteração no metabolismo que pode levar a uma febre, que pode levar a dor, certo? Relacionado também a um processo inflamatório, e aí na aula que vem a gente vai saber diferenciar, né? O que é uma infecção do que é uma inflamação, para não generalizar. E sabendo que existe essas bactérias que muitas vezes agem como oportunistas, liberando as suas toxinas, infectando um indivíduo, um organismo, a gente tem que saber como se proteger, como se tratar. Além desse mecanismo de agressão, a gente tem o também chamado mecanismo de defesa. O mecanismo de defesa, como o próprio nome já diz, é o escudo da bactéria, o escudo que ela usa para se proteger, tá bom? E aí, como mecanismo de defesa, eu digo que o mecanismo de defesa é um dos nomes científicos que a gente vê mais assim no nosso dia a dia. Por quê? Um é relacionado à esporulação ou formação de esporos, certo? E o outro é a formação de biofilme. Giovanni, como é que a gente pode encontrar essa associação de formação de esporos no nosso dia a dia? Simples, o centro cirúrgico, o bloco cirúrgico, por exemplo. A gente sabe que antes de uma cirurgia, o instrumental que o médico usa para abrir lá o corpo do indivíduo que vai se submeter a essa cirurgia precisa estar esterilizado, certo? E esse processo de esterilização visa matar toda e qualquer forma bacteriana, vegetativa ou não vegetativa. Não vegetativa é justamente a esporulada, certo? E essa forma esporulada da bactéria é quando ela cria como se fosse um casulo, certo? Ou uma membrana protetora que vai fazer ela resistir a qualquer situação adversa, qualquer fator adverso que venha a ser destrutivo para ela, certo? Um exemplo, esse esporo, gente, ele é formado quando existe a bactéria do gênero, por exemplo, Clostridium, certo? Do tétano, Clostridium do tétano, ela está lá naquela condição ambiental que a temperatura não favorece, certo? O desenvolvimento dela. O que mais? O pH não favorece,
a disponibilidade de água também não favorece, de oxigênio muito menos. E aí, ela vai formar, ó, como que a membrana dela vai invaginar, certo? Vai para dentro da própria bactéria, vai pegar um pouquinho do material genético e vai aprisionar. Fica como se fosse uma bola dentro da outra, certo? Essa bola mais interna, que engloba esse material genético, é o chamado esporo, certo? Essa cápsula é o chamado esporo, que a bactéria libera, e aí esse esporo ele vai sobreviver naquelas condições desfavoráveis, naquelas condições adversas, até que uma condição adequada para o desenvolvimento desse gênero de bactéria, de micro-organismo, permita que ela cresça de novo, que ela se desenvolva. Tá ok? E aí lá vai de novo, a bactéria cresce, desenvolve, libera suas toxinas e aí, enfim. Tá bom? Esporulação é isso aí. Esse método de esterilização é justamente porque esses esporos, gente, eu posso levar eles na água fervente. Tem muita gente que esteriliza com água fervente, né? Ele pode sobreviver ainda, porque não atinge a temperatura suficiente para matá-los. Ok? Posso passar o álcool ali, o álcool a 70, mas muitas vezes tem esporos que sobrevivem. Por isso essa esterilização é um dos métodos hoje eficazes, mais eficazes que tem. Biofilme. Como é que a gente encontra o biofilme relacionado à prática da gente? No tártaro dentário. Muitas vezes a gente vai no dentista, né? E aí o dentista ele diz, ó, você tem tártaro aqui, que é acúmulo de bactéria nessa região, que elas formam meio que um tapete, e a gente precisa remover, porque ela fica se alimentando lá da sujidade, dos restos de comida que você deixa, certo? Por isso que é tão importante você escovar bem os dentes, essa parte aqui interna, certo? Vai, lava direitinho, escova, para não formar essa camada, esse biofilme. Biofilme também é encontrado pode ser encontrado em alguns instrumentos cirúrgicos, quando eles não são muito bem lavados, higienizados, desinfectados, enfim. Tá bom? Em diversas outras situações aqui, diversos outros produtos na nossa casa, a gente pode ver a formação de biofilme se a gente não tomar os devidos cuidados. Biofilme, de novo, é quando a bactéria ela forma ali colônias, e ali ela acha as condições para sobreviver, formando aquele paredão, vamos dizer assim. Tá bom? Pronto. Outro contexto interessante também aqui é o que a gente chama de bacteremia. Vocês podem ver isso aí se vocês estiverem trabalhando em um hospital. Que bacteremia é quando existe aquela infecção, certo? Bacteriana na corrente sanguínea, e essas bactérias elas estão espalhadas, estão em quantidade exorbitantes, por exemplo. Isso é muito, esse termo bacteremia é muito encontrado em pacientes que estão em hospitais, ok? E muitas associadas a também Staphylococcus aureus, que ela penetra em peles e mucosas. E aí são bactérias também associadas à infecção hospitalar, como podemos dizer. São termos, ok? Por isso, de novo, a gente sempre relaciona aqui a questão do estudo dos micro-organismos, sempre também é o estudo da proteção, de como a gente se prevenir. E uma das medidas principais que a gente trabalha é a lavagem das mãos, certo? E aí vocês vão se deparar muito com isso nos estágios também, nos hospitais, vocês forem trabalhar, enfim, estagiar, por quê? Antes e depois de atender o paciente, higienização das mãos. Coloca a luva. Eu posso atender outro paciente com a mesma luva? De jeito nenhum. Descarta a luva. Tá bom? Tem que ter todo esse procedimento, essas normas de biossegurança, essas medidas protetivas de prevenção. Partindo aqui, gente, só pra gente, outra coisa interessante da gente entender também é que quando a gente vai estudar essas bactérias em laboratório, ou então a gente parte para pesquisas, vamos dizer assim, com determinado tipo de bactéria, a gente trabalha com coloração de lâminas, certo? Que existem vários tipos de coloração. Os principais são a coloração Gram e as Unissin, certo? Que aí, essas de Gram, essa coloração Gram, que é uma das principais, ela vai classificar aquelas bactérias Gram positivas e Gram negativas,
certo? Mais facilmente e diferenciá-las de forma mais simples, ok? É o que a gente precisa saber. Outro detalhe aqui também que eu não vou entrar porque não faz muito parte aqui do contexto da gente na prática. Saindo das bactérias, a gente vai falar aqui um pouquinho dos vírus. Falando dos vírus, o que é que a gente pode associar no contexto que a gente vive hoje em dia? O que é que vocês acham? E aí? O microfone de vocês está desligado. Pode falar, Billy. Estão com vergonha? Como é? Estão cansados? Querem tomar um pouco? Pode falar, minha gente. A gente está aqui para... Fiquem à vontade, libera geral. Vocês estão aqui para aprender e a gente está aqui para discutir. Não adianta eu ficar falando só que... Até eu fico triste, só eu ficar falando. E com sede também. A gente pode associar ao coronavírus, não é verdade? O coronavírus que é um vírus aí altamente perigoso, que começou no ano passado lá na China, de alta infectividade e que acometeu uma população, primeiro a população inteira de uma cidade, depois aí do mundo inteiro, certo? Se a gente puder ir num contexto mais simples do que esse do corona, que se transformou em uma pandemia, né? Uma infecção aí que se alastrou pelo mundo todo, a gente vem pelas mais simples, contexto aí da infecção por HIV, certo? Que pode levar a AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida, certo? Que mais? Quais são os outros tipos aqui que a gente tem? Hepatite B, hepatite C, tá bom? Que não é outra coisa que a gente acha que tá bem simples, né? Mas pelo contrário, ou tá bem complexo no nosso dia a dia, mas é uma situação bastante simples essa questão das infecções virais. Por quê? Principalmente na área da saúde. Eu lembro que teve essa colega de estágio que ela foi atender o paciente e aí o paciente na hora ele expectorou e ela estava sem o óculos de proteção e a expectoração foi mesmo nos olhos dela, certo? E esse paciente ele era da área de doenças infecciosas da DIP e, se não me engano, ele tinha hepatite ou enfim, HIV, não lembro na época, e ela precisou ser submetida ao teste, certo? Porque ela estava extremamente aterrorizada depois que aconteceu esse episódio com ela. E aí a gente vê a importância dessa questão da proteção, certo? E também da gente conhecer assim, as doenças com as quais a gente vai trabalhar, lidar, certo? Para saber como proceder se acontecer uma situação inusitada como foi esse caso aí. Outro tipo de doença simples ligada ao vírus, herpes, né? Herpes que aí a maioria das pessoas tem, herpes labial, herpes genital. Muitas vezes ela é transmitida verticalmente, ou seja, durante o nascimento, né? Passa da mãe para o feto, certo? Que mais? Raiva também, que é causada pelo vírus, adquirida através dos animais, né? Mordida de cachorro, a gente vê muito. Cachorro. Sim, que é chamada a gripe, né? O vírus da gripe, certo? Ebola também, que foi outra doença. Nesse filme que eu vou passar para vocês de hoje, vocês vão ver também falando da ebola lá em 1995. A gente pensa que é um contexto bem recente, né? Na África, que foi o que? Teve aí exposição na mídia, se não me engano, 5 anos atrás, me falha a memória. Vírus da dengue, né? Que é o dengue, que aí tem 4 tipos. Zika, chikungunya. Oi?
Também seria o quê? Não entendi no final. Sim, pode ser também alguns vírus, mas são vírus que não são, vamos dizer assim, letais, prejudiciais, tá certo? Geralmente, por exemplo, o HPV, certo? Tem gente que tem herpes, tem HPV e tal. A herpes mesmo, tem a herpes genital, que às vezes aparece com umas verrugas, certo? Lá na genitália, tanto masculina como feminina. Aparece lá num certo tempo, outras vezes some, tá bom? Meio como a herpes labial, aparece aquelas feridas na boca. Se o indivíduo está com um sistema imune depressivo, como é que eu posso dizer? Suprimido, né? Ou seja, você está muito estressado, você teve aí uma rotina de trabalho extremamente pesada, certo? E aí você não está se alimentando bem, você não está tendo uma boa noite de sono, seu sistema imune ele vai cair total, certo? Sistema de proteção, e aí vai ficar mais suscetível a essa questão da proliferação dos vírus no seu organismo. O vírus às vezes ele está lá em pouca quantidade, é como o vírus da AIDS, do HIV, certo? A gente acha que a pessoa que está com HIV, tem gente que se relaciona com uma pessoa que tem HIV, certo? E obviamente tem que tomar todos os cuidados, fazer sexo com proteção e etc e tal. A questão de quem vive com HIV é que existe períodos que aquele vírus, ele vai estar, a carga viral ela vai estar lá em cima, certo? Muitos vírus, e naquele período a pessoa pode passar, transmitir o vírus para outra mais facilmente, porém existe períodos que a carga viral está lá embaixo, tem muito pouco vírus, certo? No organismo. E aí, é por isso que é tão difícil de controlar, porque o vírus, ele é um micro-organismo, gente, que ele precisa da célula para ele sobreviver. O que é que eu quero dizer? Ele precisa, deixa eu pegar aqui, não tenho uma caneta como exemplo, ele precisa penetrar na célula do organismo do indivíduo para ele poder se multiplicar, certo? E lançar outros vírus no organismo. É o que acontece com o corona, tá bom? Ele é o que a gente chama de parasita intracelular obrigatório. O vírus ele não é considerado um ser vivo, certo? Por que ele não é considerado um ser vivo? Porque ele não tem célula. Ele é um organismo acelular, um micro-organismo acelular. Para ser considerado ser vivo, ele precisa ter pelo menos uma célula, tá certo? Então, ele desses micro-organismos é um que não é considerado ser vivo. O resto todo sim. E aí, essa questão dele não ser composto de célula, dele não ter nenhuma célula, faz com que ele precise entrar numa célula para poder se multiplicar. E aí, vamos partir aqui para algo mais complexo, mas que é de uma discussão bem interessante. Por que é que é tão difícil encontrar tratamento para algumas doenças virais? Justamente por esse contexto. Se eu estou dizendo a vocês que o vírus ele não tem ação nenhuma fora da célula e que ele precisa entrar numa célula, parasitar essa célula para poder causar o estrago que ele causa, o tratamento que visa matar o vírus muitas vezes pode acabar matando também a célula, porque ele vai entrar na célula, tá bom? E muitas vezes ele está lá na célula se multiplicando, certo? E aí por isso que é tão difícil a gente encontrar vacina, por isso que a doença foi deflagrada em novembro para dezembro, corona. E ainda hoje a gente não tem pesquisas, né, se apropriando dessas vacinas no mundo todo, gente do alto escalão aí da imunologia, da microbiologia, tentando achar um mecanismo para combater esse vírus, combater essa infecção no nosso organismo. Tá certo? Isso não só serve para o vírus do corona, não. Para o vírus da AIDS, por que a gente não tem cura? Tem outro contexto, obviamente, em torno da indústria farmacêutica que não convém a gente discutir aqui agora. Mas, partindo da ciência, da prática baseada em evidência, a gente tem isso aí. Certo? Estou ouvindo. Algumas sim, é isso que eu estou dizendo. São todas as medicações que matam a célula? Não. Por que é que acontece? E aí, para a gente entender. Peraí, deixa eu só abrir aqui o chat que alguém perguntou. Josi Rio, Vitória gripe suína, isso. Que é o H1N1, né? Eu acho que ela se referiu aí. Cólera. Ok.
Cólera é o quê? Cólera é bacteriana, né? Na discussão da bactéria, acho que ela quis falar que cólera não é por vírus não, tá? Meningite bacteriana, que pode ter meningite fúngica também. Não é considerado mais, é vivo. Sérgio perguntou. Não entende, Sérgio, você, o vírus ele não é considerado um ser vivo, certo? Seres vivos, a gente não tem a biologia dos seres vivos, bactérias, fungos, né, algas, enfim, os animais. O vírus ele não é considerado, e aí teve muita discussão aí em torno das ciências biológicas por conta disso, porque ele não é composto por célula. O vírus ele contém uma capa de proteína que envolve o seu material genético, que pode ser tanto DNA como RNA, certo? E ele não é considerado ser vivo. Ele precisa entrar numa célula para poder se multiplicar. E aí, Aldaísio que perguntou, né? Fórmula. Sim, diz aí de novo sua pergunta que eu acabei esquecendo. Não, nenhuma vacina mata a célula não, tá bom? Porque o que acontece? Se matar nossa célula, a gente vai fazer o quê? E aí? Se matar a célula da gente, o que acontece? Oi, Sérgio, fala aí. Sim, ele é, na verdade, né? A gente, ao pé da letra, ele é considerado parasita intracelular obrigatório. É essa a definição dele. Contexto geral que a gente tem, tá? Mas ainda assim a gente coloca ele como um micro-organismo, classifica ele como um micro-organismo, mas tá correto também. Sim, Aldaísa, pegando o seu raciocínio aqui, matou a célula, causa um dano no meu organismo, certo? Nós somos formados de célula. A célula ela tem uma atividade metabólica que mantém o nosso corpo em harmonia, mantém a homeostase, certo? Vou desligar aqui seu microfone só para não ficar ruído, tá bom? Mantém o funcionamento normal do nosso organismo. Partindo questão do câncer, né? Uma pessoa que tem câncer, ela tem mutação nas suas células, certo? Essa mutação faz com que algumas outras células se dividam de forma muito acelerada. E essa divisão acelerada causa prejuízos no nosso organismo. Essas mutações causam prejuízo no nosso organismo. E aí destroem outras células saudáveis. Se destruir essas células saudáveis, a gente vai embora. Pode morrer. Pode falar. Estou ouvindo. Não. Segura sua pergunta aí, Aurileite, certo? Já a gente fala um pouquinho. A gente já está partindo para esse assunto. E aí, gente? Fechamos. Vírus parasita intracelular obrigatório. De novo, para vocês entenderem, ele precisa entrar. A bactéria, ela obrigatoriamente, ela precisa entrar na célula? Não. O vírus, ele precisa. Certo? Para poder se multiplicar. E aí? Várias doenças causadas por vírus. HIV, certo? HIV que a gente precisa saber no nosso contexto também, quem for trabalhar aí tanto na atenção básica como na atenção especializada. HPV, existe vacina hoje em dia, né, para HPV. E aí também a gente precisa saber disso aí, uma doença causada por vírus, a questão da transmissão do HPV, que é como na maioria das vezes sexual, né? HIV do mesmo jeito sexual. Se é sexual, medidas de prevenção. O que é que a gente recomenda? Que a gente sempre vai muitas vezes o profissional de saúde é que vai nas escolas falar a respeito disso. Qual é? Exatamente. Tá, vocês estão vendo aí a escada que a gente está fazendo? O vai e volta que a gente faz com a microbiologia. Eu só consigo explicar isso se eu souber lá a base, certo? O que me dá alicerce para eu poder ter esse entendimento aqui dessa discussão.
Hepatite B também pelo sexo, certo? Pode ser transmitida pelo sexo, pelo sangue, enfim. Pessoal que usa droga, né? Que compartilha muitas agulhas, muitas seringas, enfim. Hepatite C, herpes, né? A hepatite A também, que é uma doença viral, pode ser causada, aí pode ser adquirida de acordo com água e alimentos contaminados, certo? É muito ruído, eu vou desligar aqui, certo? O microfone. Para mim também está muito ruído, por isso que eu dou essas pausas, porque fica o som estridente no meu ouvido. Rotavírus, certo? Também pela água e alimentos contaminados. Aí a raiva por animais, cachorros, por exemplo, ou roedores também. O que mais? Zika, chikungunya, febre amarela, dengue, certo? A gripe mesmo. Outra que a gente tem muito na infância, catapora. A também chamada de varicela. Mesma coisa. Vamos até, pelo visto aqui, vamos até 4 horas ainda, certo? Porque a discussão tá boa. Certo? A discussão tá boa. Varicela, catapora. E aí, sinais e sintomas, quais são? Eu tenho que, o indivíduo chega para mim, eu tenho que pelo menos, né? Quais são? Quais características? Eu apareci com essas máculas, pápulas, né? Na minha pele. O que será que pode ser? Hiperemiadas aqui. Ah, mas tive contato com uma pessoa que teve catapora. Peraí, faz quantos dias? A gente vai analisar, né? O dia que a pessoa teve contato com essa outra que teve catapora e a data que ela foi se consultar, certo? E agora o que é que eu tenho que fazer? Quais são as medidas, né? O tratamento, as medidas. Você pode estar sentindo febre, qual o grau da sua febre? Oi? Muito raramente, certo, Elizabeth? Muito raramente. Eu achei até que fosse piada, mas uma vez teve uma pessoa que chegou para mim e disse: eu tive catapora 2 vezes. A gente fica meio assim, né? Como assim catapora 2 vezes? Pode acontecer, mas é muito raro, certo? Por quê? Porque o vírus da catapora, a catapora primeiro ela é uma doença que ela é considerada, quando a pessoa tem uma vez, a gente já diz assim, pronto, nem se preocupe, porque o vírus ele fica no organismo humano, certo? Meio que escondidinho lá, mais no cantinho dele. Ele é aquele aluno que fica lá no fundão da sala que não fala nada, fica só esperando, né? A hora de ir embora. Pronto, o vírus da catapora é isso aí. Só que com o passar dos anos, eu tive catapora, um exemplo, com 10 anos. Aí chego nos meus 65 anos, estou com o meu sistema imunológico deprimido, certo? Estou estressado por conta do meu trabalho, ou eu tive alguma doença que fez com que o meu sistema imunológico ele tivesse essa queda. O vírus da catapora ele pode ser reativado, certo? Causando um outro processo patológico, que é chamado cobreiro. Você já ouviu falar, né? Da época do vovó? Vovó diz: cuidado com o cobreiro, que se esse cobreiro arrodear aqui, que geralmente dá aqui, né? Na raiz dos nervos, certo? Ele acompanha o nervo, tá bom? Se fechar, morre. Se preocupe não, viu, minha gente? Porque existia muito essa discussão aí, tá bom? Mas é porque ele acompanha, fica aquele sinal vermelho, aquela coça, fica vermelho, e como ele acompanha o nervo, nosso nervo ele dá uma volta assim na coluna, né? Pode ser em outras regiões, mas mais comum aqui na região do tórax. Ele vai fazer essa volta, tá bom? Mas não fecha porque eles não se conectam, não estão juntos, aí fica aquele formato da pele, enfim. E aí, isso é pela reativação do vírus que a gente chama de varicela, né? Varicela zoster, certo? E a gente tem o chamado herpes zoster, tá bom? Depois de muitos anos. É isso que pode acontecer, mas é muito raro a questão da catapora 2 vezes. Cachumba, sarampo, rubéola, tá bom? De novo, é interessante essa questão da gente saber essas doenças virais, porque quem for trabalhar com sala de vacina já vai estar, né, meio que consciente, orientado a respeito desse assunto, e quais são os vírus que causam os micro-organismos, certo? Como se prevenir, como se proteger,
se existe tratamento, como existe um tratamento obviamente, certo? Mas como estruturá-lo, implementá-lo. Por último, a gente parte aqui, ó, certo? Para essa discussão a respeito dos fungos, que o que a nossa amiga colocou aqui, ó, como exemplo, a Aurileide colocou como exemplo aqui, mas as micoses são causadas por vírus? Não. Quem causa as micoses são os micro-organismos chamados fungos. Botem isso na cabeça de vocês, fungos, tá bom? Quais são os tipos de micose que a gente pode encontrar no nosso dia a dia? Onicomicose. Quem sabe o que é onicomicose? Fungos nas unhas, certo? Fungos nas unhas. Pano branco. Quem sabe o que é pano branco? Pega pelo cuspe em fulano vai pegar pano branco. Não, tá bom? Geralmente a gente vê muito pano branco relacionado a quem vai na praia, certo? Por conta da umidade. Tem aquele fungo na pele, ele é o malacésia, tipo malacésia, e aí ele fica lá na pele, que quando ele encontra aquela umidade necessária para ele, certo? Calor, enfim, todas aquelas condições que alguns micro-organismos eles necessitam, ele vai e se desenvolve ali, causando o que a gente chama de pitiríase versicolor, que é o nome científico do pano branco, certo? Outra, candidíase, que tem a candidíase oral, na boquinha, certo? E a candidíase genital, muitas vezes a vaginal, né? Que muitas mulheres têm. E aí, candidíase de novo. As mulheres, eu acho que elas estão mais por dentro disso aí. Como é que a candidíase, quais as situações que a candidíase ela surge mais? Ela surge mais. Fala, Elisa. Pode falar, não tem problema não, tá, gente? Não tenham medo não. Quando, de novo, a alteração do pH. Joia, Diana, gostei. Alteração do pH. Pronto, já complementa aí a nossa resposta. Alguém mais? Quem dá mais? Quando, deixa eu desligar aqui, certo? Microfone. Sim, de novo. Vamos continuar aqui. Quando a mulher, ela não deixa a região vaginal dela aerada, certo? Ela trabalha o dia inteiro, aí usa calcinha, usa aquela calça apertada, tá bom? Começa a trabalhar das 8 às 18. Não tem aquele descanso. E muitas vezes quando chega em casa dorme de calcinha. O que acontece? Acaba que aquela região da vagina ela acaba sendo proliferada por fungos, pela Candida albicans, que a gente chama, certo? E desenvolve a candidíase. Esbranquiçado, e aí às vezes mau cheiro, tá bom? Por isso é interessante que tem muitas mulheres que vai dormir e dorme só de camisola, sem calcinha, tá mais que certo, certo? Vai pra ginástica, e é certo mesmo, a gente ri, né? Mas é como um homem mesmo. Porque tem mulher que diz assim, acho, é muito feio o homem que sai sem cueca, né? Deixa tudo, os balangandãs tudo à mostra. É justamente porque os homens são mais tranquilos nessa parte, das mulheres nem tanto. E aí tem muitas mulheres que vão para academia, né? E tem até vergonha de usar aquela leg que chama, né? Muito arrochado, que fica a divisória lá, né? Vocês sabem o que eu estou falando, fica a divisória. Aí chega e diz assim, que coisa feia, coisa horrível. E tem muita mulher que chega e diz assim, não estou nem aí. Porque eu não vou, primeiro que eu não vou me assar, que eu passo 1 a 2 horas na academia. Segundo, que eu não vou pegar um fungo, né? Correr o risco de pegar um fungo por conta de umidade, encostando esses aparelhos aqui. Enfim, o tanto de tempo que eu passo. E é por esse contexto aí, tá, gente? Umidade, abafamento, tá bom? Falta de oxigênio ali na região, muitas vezes. Que mais? Tem outras, histoplasmose também. Criptococose, que é a doença do pombo, causada também por fungo. E aí, o pombo, as fezes do pombo, ela contém esse certo tipo de fungo que quando entra em contato com a nossa mucosa, né, pode desenvolver
essa infecção fúngica que por sinal é muito perigosa, pode ser letal. E aí o pessoal diz, né, cuidado aí quem tem pombo perto da sua residência, toma cuidado, porque na verdade não é o pombo em si que transmite, mas são as fezes do pombo. E aí quando o pombo voa, às vezes tem as fezes lá, né, no corpo dele, que ele vai e espalha para o ambiente. E aí quem está ali, quem gosta de alimentar os pombos, quem gosta de ficar em praça que fica os pombos, né, o pombo voa mesmo na sua cara, enfim, tem todo esse contexto aí. Mas enfim, tem a esporotricose também, que é muito relacionado ao gato, que muitas vezes diz o gato transmite. Não, o gato ele também é vítima disso aí. Entra em contato com esse fungo, e aí o fungo causa alterações na pele do gato, fica lá feridinha, né? E aí passa para também o humano. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas doenças. E a questão da infecção fúngica, ela é chata, né, de tratar, principalmente fungo na unha. Quem já teve fungo na unha sabe, né? Frieira também é muito chato, chulé. Então a gente previne, certo? Toma essas medidas de higiene, de cuidado. Hoje em dia a gente tem, eu digo muito, se você tem conhecimento e se você quer se prevenir, se cuidar, você tem N opções, tá bom? Basta você procurar aí o ambiente correto, o lugar correto para você captar essas informações, que muitas vezes não é no Google não, tá, gente? Falo muitas vezes aqui ao Google, você pode consultar, mas é para algo que, por exemplo, a gente queira conhecer, mas para um conhecimento mais aprofundado, para a gente se apropriar, o interessante são os artigos científicos, que eles comprovam tudo isso que a gente está debatendo aqui, tá? E aí, saindo desses fungos, certo? Que os fungos também, aí de novo, os fungos eles podem favorecer o aparecimento de patologias, de infecções, de doenças, mas também eles são muito usuais aqui no nosso dia a dia. Por exemplo, eu vou colocar aqui para vocês, ó, os fungos, deixa eu compartilhar aqui a tela, responsáveis aí pela fabricação, certo? De bebidas, de alguns alimentos. Então eles não são só associados à questão das doenças, certo? Bebidas de pão, de alguns queijos também, e aí a gente tem esses determinados tipos. São seres que podem ser unicelulares ou pluricelulares e são eucarióticos. De novo, eucarióticos diferente de procarióticos. Procarióticos, aqueles de estrutura celular mais simples, que tem o seu material genético esparramado no citoplasma. Eucariótico, estrutura mais complexa, material celular dentro do núcleo, tá bom? E unicelular ou pluricelular, o pé da letra já diz. Quando tem unicelular, é uma célula. Pluricelular, duas ou mais células, certo? Na composição. Partindo aqui, a gente vem para o estudo dos protozoários, que esses protozoários a gente nem vai focar muito hoje, a gente vai focar mais lá no final do curso. E esses protozoários também são responsáveis por algumas doenças que a gente vê muito comum hoje em dia, certo? Eles são seres unicelulares, eucariontes, né, que alguns apresentam estruturas locomotoras. E aí, de novo, precisa nem decorar isso aí não, mas associem que os protozoários, eles são relacionados ao quê? Aos animais, por exemplo, as baratas, certo? A giardia. Por isso que a gente diz tanto, ó, cuidado com a questão dos alimentos, que você deixa em cima da mesa, deixa em cima do armário, sem proteção, porque a barata ela pode passar lá em cima, se alimentar e deixar ali a giardia. Se você come, você fica com uma doença, posso chamar, né? Chamada de giardíase, certo? Aí vai precisar fazer o tratamento para poder parar, controlar aquele protozoário no seu organismo, né? Ou a amebíase, ameba. E aí a ameba, a gente pode pegar a ameba através da água, né? Bebendo água em outros locais. Muitas vezes é comum a gente sair para um canto e beber água dos bebedouros, né? Aí das escolas, enfim, dos bancos e etc e tal, das universidades. E essa água desse bebedouro muitas vezes pode estar ali contaminada, certo? Com esse tipo de protozoário, ameba, que aí causa todo um prejuízo, você precisa fazer um tratamento. E é nocebo, tá bom? Aquele bebedouro que fica ali à exposição. Às vezes eu já vi vídeo que o pessoal me envia, rato bebendo em bebedouro,
certo? Gato bebe em bebedouro, bebedouro com sapo, bebedouro com lagartixa e por aí vai. Então são medidas de higiene, certo? Existem aqueles relacionados por causar doenças como a toxoplasmose, certo? Que é o Toxoplasma gondii, e a toxoplasmose, que é a doença que a gente diz, a doença do gato, certo? Mas é muitas vezes o gato que adquire esse protozoário, porque vai lá e se contamina bebendo determinado tipo de água, ele defeca naquele ambiente, certo? E aí tem contato com as fezes do gato. E aí a toxoplasmose, muitas vezes ela é assintomática. Quem tem, né, a pessoa não tem muitos sintomas aparentes, mas ela é prejudicial, principalmente para as grávidas. E aí quem já ficou grávida, que foi fazer o pré-natal, viu que, né, tem que fazer aí os exames de toxoplasmose, não só de toxoplasmose, mas de várias outras doenças, né, as hepatites aí, por exemplo. E a enfermagem orienta a respeito da proteção, da prevenção, das vacinas também, quais vacinas podem ser tomadas em determinado período. E, ok. Para a gente acabar, as algas unicelulares, tá bom, gente? Algas unicelulares que, de novo, a gente tem aquelas que não são prejudiciais ao ambiente e são prejudiciais ao ambiente. As não prejudiciais, elas são usadas aí na produção de alguns artigos, por exemplo, da sílica, né, de produtos abrasivos, por exemplo, de alguns cosméticos que a gente utiliza, as mulheres aí gostam, né, produtos à base de água para o rejuvenescimento, etc. e tal, cuidado com o corpo, hidratação, e aquelas que são prejudiciais, como por exemplo as algas vermelhas, que elas formam as marés vermelhas, que essas marés vermelhas, essas algas, elas sugam, tiram oxigênio daquele habitat aquático de plantas e outros animais, fazendo com que aquele habitat ele perca a sua dinamicidade, porque os animais ele perdem a sua vida sem a disponibilidade desse oxigênio, tá bom? Mas as algas, com relação a patologias humanas, muito difícil a gente relacionar isso aqui, certo? Só para citar mesmo. E aí, gente, para resgatar o que eu tinha falado com vocês no começo, a taxonomia, certo? Que taxonomia, só para finalizar, ela é o ramo da microbiologia responsável pela designação dos micro-organismos, pelo nome que dá micro-organismo. Do mesmo jeito que eu tenho o meu nome, certo? Seu gato tem o nome dele, seu cachorro tem o nome dele. Cada planta, cada animal, cada micro-organismo tem um nome, certo? Definido primeiro pelo gênero, segundo pela espécie, ou o epíteto específico. Ok? Um exemplo específico que eu falei aqui, morri de falar hoje para vocês, talvez vocês nem tenham percebido tanto, mas Clostridium tetani, né? A bactéria do tétano. Staphylococcus aureus, a bactéria que causa infecções na pele e nas mucosas, tá bom? Existem várias, existem plantas, por exemplo, Plectranthus amboinicus, é o nome de uma planta. Esse nome que a gente, dessa designação de cada organismo e cada micro-organismo, é chamado de taxonomia, que isso aí foi proposta por um biólogo chamado, né, Linneu, ou Linné, que é um nome alemão, holandês ou francês, não sei. Há muitos anos atrás, para poder classificar esses organismos, certo? Para haver essa classificação. Porque quando a gente vai estar estudando microbiologia, tem-se o conhecimento, o reconhecimento desses micro-organismos através dessa nomenclatura, dessa designação. Coronavírus, por exemplo, a gente diferencia o tipo de vírus que causa essa doença Covid de outros, certo? Tem o MERV, tem o SARS, e aí SARS-CoV-2, MERV, COVID-X, por aí vai. É importante por quê? Porque isso ajuda no desenvolvimento de outras pesquisas, de tratamento, enfim, de conhecimento, de ação desses organismos, por aí vai. Tá bom? E aqui, geralmente vocês encontram essas palavras ou em itálico, certo? Que é essa letrinha mais deitada nos livros de biologia, ou sublinhado com traço. Sublinhado é a palavra com traço embaixo, e muitas vezes você encontra em negrito, certo? Como é que a gente encontra essa questão da taxonomia na prática? Na bula de remédio, principalmente remédio para verme, certo? A gente tem lá uma Anita,
remédio muito comum para as parasitoses aí, né? Aí tem lá o nome dos se não tem um nome comum do micro-organismo, do parasita, tem lá a taxonomia, o seu nome biológico, tá bom? Vocês vão Entamoeba stolítica, ou Entamoeba stolítica, que é o nome científico da ameba, taxonomia da ameba. Pronto, vocês vão encontrar muito isso. A gente precisa saber disso para poder orientar o indivíduo e para o nosso conhecimento também, que agrega muito. Ó, esses conceitos aqui, gente, vou trabalhar com vocês hoje, porém vocês vão encontrar esses conceitos muito no filme também. Eu vou dar só uma colherzinha de chá com relação a esses conceitos iniciados hoje. A gente vai discutir mais na aula que vem, tá bom? Já vai dar quase 4 horas, não vai ficar muito extenso, eu sei que vocês já estão cansados. Primeiro, mais importante, interessante a gente saber aqui, ó, começando sobre o contexto de agente etiológico. Isso é o conceito de agente etiológico, que agente etiológico é o agente causador de patologia do dano. Quando vocês virem, se depararem com a palavra etiologia, essa palavra etiologia é referente à causa da doença, muitas vezes. Vetor é aquele transmissor, aquele organismo transmissor do micro-organismo. E aí esse vetor que transmite, ele pode ser do tipo biológico ou do tipo mecânico, certo? Do tipo biológico é o Aedes aegypti, por exemplo. O que é que isso quer dizer? O que é que diferencia o vetor biológico do vetor mecânico? Porque o biológico, ele carrega dentro dele, o micro-organismo. O Aedes aegypti, ele não carrega no sangue dele. Quando ele pica o indivíduo, ele não transmite, né? Para o sangue, esse vírus. Pronto. A diferença do vetor mecânico é porque o vetor mecânico, ele carrega fora dele, nas patas. Vocês estão entendendo? A mosca, por exemplo, ela é um vetor mecânico. Carrega nas patas, pode carregar nas patas do micro-organismo. Um exemplo bem comum. Pronto. Vetor é o que o organismo responsável por transmitir, diferente do agente etiológico. O agente etiológico é aquele que causa. Vetor, por exemplo, da febre amarela, o Aedes aegypti. O causador da febre amarela, o vírus da febre amarela, certo? Patogenicidade, para vocês também não esquecerem, patogenicidade é relacionada à capacidade de causar a doença. Virulência é o grau da patogenicidade, não entendi nada. Virulência é a rapidez com que essa doença ela comete o indivíduo, ou muitas vezes a severidade, com quão essa doença deixa o indivíduo deprimido. O coronavírus é um exemplo muito típico disso, certo? O vírus ele é transmitido muito rápido de pessoa para pessoa, ele tem uma virulência, uma taxa de virulência muito alta, certo? E também uma taxa de patogenicidade muito alta, porque é um vírus que causa doença rapidamente. Hoje em dia pode ser até que esse contexto esteja mudando, porque muitas pessoas têm o corona, a Covid na verdade, sem sintomas aparentes. Eu tive, mas meu sintoma foi tão leve, certo? Tem 27, Sérgio, 27 páginas desse slide. 27, 28, deixa eu conferir aqui, 29. Mas a última referência, a primeira é o slogan da escola. Microbiota normal. Essa microbiota normal é referente às bactérias presentes na nossa pele, por exemplo, no nosso organismo e que fazem parte dele normalmente, certo? Do estômago, do intestino, sem causar dano ali. Microbiota, os micro-organismos que fazem parte do nosso organismo sem causar dano. E aí, ó, os dois últimos conceitos de prevenção e profilaxia, que querem dizer a mesma coisa, só que prevenção está muito relacionada a medidas para evitar uma doença, como antes. Medidas preventivas, usar uma luva, certo? Usar uma máscara, evitar sair de casa nesse período, medida preventiva. Medidas profiláticas, elas também são medidas de prevenção, profilaxia também é uma forma de prevenção, porém, essa palavra profilaxia, ela pode ser usada para medidas de combater, de como combater uma doença já estabelecida. Por exemplo, o indivíduo ele está ali, ele está
os sintomas de alguma doença e ele vai tomar um medicamento X que vai conter o avanço dessa contaminação, dessa infecção. Uma medida profilática. Ele está com a doença, mas ele está lavando as mãos, está usando máscara, medida profilática, certo? Eu posso relacionar. Então, profilaxia e prevenção, mesmo contexto, certo? Mesma coisa. Porém, o sentido de prevenção ele pode ser expandido para quando o indivíduo ele já está com a doença, certo? O sentido de profilaxia, o sentido de profilaxia ele pode ser estendido para quando a pessoa já tem a doença ali estabelecida, tá bom? E aí, ó, a resposta da primeira pergunta que eu fiz aqui a vocês. Eu vou tentar deixar maior para vocês verem aí da tela do celular melhor. Qual a relação das ciências biológicas com a enfermagem? O que é que vocês acham? Depois de tudo que a gente falou aqui, por que é interessante estudar? Para favorecer o avanço das pesquisas científicas, certo? E essas pesquisas científicas também favorecem o avanço da tecnologia para você utilizar aí muitas vezes o equipamento eletrônico que você utiliza para retirar um cravo, se você trabalha aí com enfermagem estética, certo? Para fazer ali o curativo utilizando uma técnica ascética, ok? E também para saber que aquela cicatrização é melhor com um determinado produto. É para isso que essas pesquisas elas servem. Aprimorar conhecimento e formação profissional. Se você detém esse conhecimento, o mínimo que seja, mas você, com certeza, você faz um trabalho de qualidade, desde que você queira, se disponha a adquirir esse conhecimento sempre. Biossegurança, certo? Proteção, biossegurança que está aí no uso de EPIs, prevenção das doenças, para você e para o usuário, para o paciente. Essa biossegurança, ela é estabelecida muito, ela é regulamentada por algumas leis e resoluções da Anvisa, certo? Do COFEN aí, que faz o trabalho da gente ser mais valorizado, faz a excelência desse trabalho das técnicas de enfermagem e guia como e quando proceder na ética profissional. Isso é relacionado às questões de imprudência, negligência e imperícia, certo? Imprudência, negligência e perícia, por exemplo, imperícia para você acabar não fazendo o que você não está apto a fazer. Você, técnico em estética, você tem atividades que são próprias do técnico. Você não pode fazer atividades que são privativas do enfermeiro. E muitas vezes essas atividades partem da assistência de enfermagem ao paciente, certo? Imprudência é quando você faz algo sabendo que vai ter uma consequência para o paciente, mas mesmo assim você assume aquele risco, passando por cima dos riscos, tá bom? Muitas vezes é você, imperícia, você vai fazer um curativo sem você saber fazer um curativo, sem usar as técnicas ascéticas de curativo. Aí vai fazer um curativo em uma ferida limpa, você acaba contaminando aquela ferida. E aí? Né? Imprudência, quando você sabe que causa risco para aquele paciente, determinado procedimento, mas você mesmo assim vai fazer. Por exemplo, antigamente tinha muita discussão da passagem da sonda vesical, de alívio e de demora. De demora, o enfermeiro que passava, de alívio, o técnico. O que é que o conselho chegou a um senso comum? Que mesmo as de alívio e as de demora é o enfermeiro que sonda, que passa. Por quê? Porque entende-se como técnicas que precisam de um rigor científico, certo? De uma certa especialização para aquilo ali, de uma experiência, de uma prática para aquilo ali. Aí o enfermeiro, o que acontecia em alguns locais antes? O enfermeiro designava atividade ao técnico, o técnico nunca tinha passado uma sonda na vida. Aí diz, não, mas eu assumo o risco. O enfermeiro diz assim, eu assumo o que acontecer de responsabilidade minha, não tem problema não, passe lá. Aí o técnico vai dizer, é a minha primeira vez que eu vou passar uma sonda, eu vou aproveitar que é a minha oportunidade. Aí acontece um dano ali na parede uretral do paciente, do usuário. E aí? Certo?
E negligência quando você faz uma atividade você não está nem aí. Você vai fazer lá o procedimento, mas você não está nem ligando, faz de qualquer jeito, certo? E aí dá problema. Então evitar isso aí. Subsidiar a prática junto à noção da teoria para a prática baseada em evidências, que de novo, tudo isso, toda essa aula aqui é baseado em artigos que a gente encontra em base de dados, em livros também de estudos de microbiologia, de referências para a enfermagem, e é o que a gente tem que sempre aprimorar e estar trabalhando, prezando por isso. Não é porque é uma aula de anatomia que eu não vou resgatar esse conteúdo para a minha prática. Não é porque é microbiologia, enfim, fisiologia. Tudo isso aqui vai servir para aprimorar as competências de vocês, para a prática profissional de vocês. É assim que a gente termina a nossa aula de hoje, certo? Sei que eu falei muita coisa, muita informação para o primeiro dia, né? Mas eu espero que tenha... Oi? Sim, de novo, a atividade vocês me entregam até sexta-feira, certo? Eu vou colocar agora, hoje no sábado, vocês me entregam até meia-noite da sexta-feira da semana que vem. Não esqueçam de entregar essa atividade em dia, tá bom? E aí, ó, vai ter a atividade do Google Formulário, que é só de marcar, e vai ter a atividade relacionada ao filme. Que qual é essa atividade relacionada ao filme, que eu vou postar também lá? Vocês vão pesquisar no manual, no guia de doenças. Fala, Sérgio. Epidemia. Vou mandar o link, vou mandar, certo? Tava na Netflix até um tempo desse. O ideal é que você assista o filme para poder responder essa atividade. E o filme é muito bom, vocês vão gostar, certo? Com certeza vão gostar. Essa outra atividade do filme vocês vão fazer, vocês vão pegar, analisa o contexto do filme, certo? E aí às vezes o filme dá uma margem para vocês, dá uma pista para vocês escolher uma doença, enfim, um micro-organismo. Eu vou postar na plataforma um guia de doenças infecciosas e parasitárias. É um guia de bolso, certo? Está lá online, muito bom para concurso. Guardem aí, quem tem seu celular e computador, guardem, vocês vão precisar muito disso para concurso. Vocês podem consultar esse guia, fiquem à vontade. Escolham cada só uma doença, uma patologia, certo? Precisa 2, 3, tem gente que gosta de colocar 10, não, uma só, de cada pessoa. Relacionada a parasita, certo? Você pode, por exemplo, eu quis escolher uma parasitose, ou eu quis escolher uma infecção viral, eu quis escolher uma infecção bacteriana. Você escolhe uma e aí você coloca o agente etiológico, que é o agente causador, certo? E aí tem a taxonomia, o vírus, por exemplo, o vírus X, vírus Y, vírus Z. Vocês vão colocar o tratamento para essa patologia, medidas de prevenção, certo? E como essa doença é popularmente conhecida. Pronto, eu vou botar lá tudo descrito no Word para como vocês elaborarem essa atividade. É bem fácil, certo? Isso é para vocês pegarem essas doenças e a gente trazer para a discussão na aula que vem. Eu acho muito interessante. Vocês vão ter aula de doenças. É para relacionar também com o filme, entendeu, Sérgio? Porque o que é que acontece? Não, uma é com isso que a gente estudou hoje, certo? Que é a do Google Formulário, ela é de marcar. E pode estudar, se vocês quiserem pegar outros materiais, não tem problema, certo? Fiquem à vontade, é para isso que serve a questão da aprendizagem dinâmica, tá bom? Mas tudo que vocês, de atividade, resposta da atividade, vocês encontram no material que eu vou disponibilizar lá, os slides, certo? As videoaulas, tal, tudo tem lá, nem se aperreie por conta disso. Vai para a plataforma, certo? E aí o que é que eu recomendo a vocês? De novo, vocês
vão ter lá o vídeo de como acessar essa plataforma, vocês vão ter lá o link da plataforma. Tentem entrar e mexer lá, entrar na disciplina, no conteúdo da disciplina, mexa lá, tem cronograma, vocês vão ver o cronograma, tem aula 1, e vocês vão ver todo o material. Não deixem isso para a última hora, certo? Até sexta, as atividades, até sexta, certo? Sim, Josi. Ó, vocês vão ver lá, essa que eu pedi das doenças, vocês, como eu disse, podem me enviar pelo WhatsApp ou podem enviar por e-mail. Essa de marcar é vinculada ao Google Formulário. Assim que vocês entrarem, vocês vão ter acesso ao Google Formulário. É simples, ele vai abrir como outra janela para vocês responderem, certo? Mas dê uma estudada antes, dê uma olhada no material, para não fazer a atividade de qualquer jeito, porque cada atividade vale ponto. E já conta como a nota de vocês, tá bom? Para a média de vocês. E aí na aula que vem a gente discute alguns outros conceitos relacionados ao filme, porque vai aparecer muito conceito novo da microbiologia, certo? Com período de incubação, enfim. Tem vários nomes peculiares que eu já tenho separado aqui para a gente discutir na aula que vem, mas o interessante é que vocês assistam e que vocês consigam absorver, certo? Esses novos conceitos aí. E pronto, vou postar vídeo aula. Essa parte da live hoje que eu gravei, vou postar lá também. Pronto. Dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato comigo, ok? E eu auxilio vocês. Não. Gente, ó, vocês vão entender quando vocês entrarem na plataforma e verem as atividades, certo? Não adianta eu ficar falando sem vocês visualizarem a atividade. Assim que vocês visualizarem a atividade, vocês vão associar. Essa daqui é de marcar, então eu vou para o slide, eu vou para o material. Essa outra é a do filme, é a do guia, eu vou lá. Tudo isso eu vou postar lá na plataforma. Quem for o representante da turma, se quiser auxiliar aí, pode postar o conteúdo lá no grupo, certo? Mas não dá para postar tudo no grupo, não. Infelizmente não dá, porque é muito link, é muito arquivo. E aí, pelas conversas, a pessoa acaba se perdendo, certo? Pronto, então, Marcilene, ótimo, eu posso passar para ela. E aí ela já passa para vocês os links, se for o caso. Estará disponível ainda hoje, Josi? Ainda hoje eu não lhe garanto não, porque tem que... Para botar isso aqui na plataforma leva um tempinho. Tenho que botar no YouTube, do YouTube tenho que alimentar a plataforma. Oi. Tá jóia, tá jóia. Joinha. Certo? E assim seguimos. Alguma dúvida? Fiquem tranquilos, tá, gente? Porque essa disciplina é simples. Eu gosto muito da participação de vocês, tá? Se vindo isso aqui para vocês analisarem perante esse contexto, para vocês trazerem coisas, experiências de vocês do filme, né, conceitos para a gente discutir, a aula fica bastante construtiva. Mas que a gente possa absorver pelo menos o mínimo para a gente conseguir relacionar a prática. Senão, não adianta. Sérgio perguntou aqui alguma coisa, eu não vou ver agora, Sérgio. Tem um link do Google Formulário, vai ter lá, tudo lá na plataforma, certo? Tá tudo lá, tudo que eu estou dizendo aqui vai estar escrito lá na plataforma para vocês acessarem. Tudo. Bom? Tem alguma dúvida? Tem dúvida? Só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, certo? Aproveitem a semana de vocês para fazer essas atividades, colocar tudo em ordem.
E aí, ó, bom final de semana, boa semana, descansem, certo? E vamos aproveitar esse momento que a gente tem de um mês aí. Quem for também o representante, me passa lá no grupo essa lista, certo? De quem participou hoje. Pode ser no privado, pode ser, não tem problema não, certo? É isso. Fiquem com Deus. Boa semana. Tchau, tchau.